Bom dia a todos e a todas. Eu lamento muito o facto de não poder estar convosco para participar neste evento. Gostaria muito de o poder ter feito, mas não me foi possível. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Universidade Federal de Pernambuco, na pessoa da doutora Ana Arcoverde. Felicito-vos pela iniciativa, que me parece extremamente pertinente e atual, tendo em conta o tema da avaliação, a importância do tema da avaliação na nossa sociedade, e nomeadamente na área da educação e da formação. O título desta minha apresentação é A Avaliação de Políticas Públicas, as perversões do processo, e portanto eu vou fazer uma apresentação em 3 pontos. Um primeiro ponto sobre o que é a avaliação, o que é que nós podemos entender por avaliação, no que é que consiste este processo. Quando nós falamos de avaliação, estamos a falar do quê? Portanto, é uma tentativa de esclarecer esta noção e aquilo que consiste este processo. Na segunda parte, vou falar um pouco sobre o uso da avaliação no âmbito das políticas públicas e, por fim, para finalizar, falar um pouco de algumas perversões que estão associadas ao processo de avaliação. E, portanto, eu vou ter sempre como referência as políticas públicas no contexto português, que é aquele que eu conheço, e nomeadamente as políticas públicas de educação e formação de adultos, que é o domínio onde tenho vindo a realizar investigação. Portanto, na primeira parte, sobre o esclarecimento do que é isto da avaliação, recorro a um investigador francês muito reconhecido nesta área da avaliação, que é o Marcel Lesne, que nos diz que avaliar é pôr em relação, de forma explícita ou implícita, um referido com um referente. O que é que isto significa? Significa que o referido é a situação, uma determinada situação, um determinado fenómeno, um determinado processo. E o referente é o modelo, é a norma definida, é o objetivo que se pretende atingir, é aquilo que deve ser, é o idealizado. Não é? Portanto, neste caso, nós podemos dizer que avaliar é confrontar o existente, que é o referido, com o desejado, com o esperado, com o idealizado, atribuindo-se juízos de valor neste processo. E, portanto, a avaliação tem sempre subjacente a atribuição de juízos de valor. Portanto, não é uma atividade neutra, muito pelo contrário. Para que ela ocorra, nós temos que atribuir juízos de valor, temos que ter uma referência, não é? Temos que ter o tal referido que funciona como modelo, não é? Temos que fazer um conjunto de opções e temos a tal situação. E no confronto, neste estabelecer de relações entre o que existe, aquilo que aconteceu de facto e aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido, nós vamos emitir juízos de valor para perceber se há um grande afastamento, se há uma grande distância, se há ou não elementos que possam ser corrigidos para aproximar aquilo que é o nosso idealizado, aquilo que é o nosso referente com a situação que de facto aconteceu. E, portanto, o objetivo, neste caso da avaliação, é permitir uma evolução das práticas, uma evolução dos próprios procedimentos, de modo a que se registre uma maior proximidade entre aquilo que nós desejamos que pudesse acontecer, não é? Entre os objetivos estabelecidos e aquilo que de facto acontece. Aquilo portanto, tem por base esta definição muito ampla do que é avaliação, porque o Marcel Lesne fala-nos aqui logo no início da definição que esta relação entre o referido e o referente pode acontecer de uma forma explícita ou implícita. O que nós podemos de facto referir é que a avaliação é uma atividade presente em todos os domínios da atividade humana e pode acontecer de um modo formal, intencional, estruturado, organizado ou não, não é? Normalmente esta atividade ocorre no nosso dia-a-dia, não é? No nosso cotidiano e acontece, nós realizamos permanentemente avaliação, estamos permanentemente envolvidos em processos de avaliação de nós próprios e dos outros que nos rodeiam. Este tipo de avaliação acontece de uma forma pouco estruturada, pouco intencional, por vezes até de um modo inconsciente, não é?
nas nossas práticas sociais, profissionais, familiares, em todos os contextos da nossa vida. Portanto, isto para vos chamar a atenção que a avaliação, antes de ser entendida como um domínio técnico, que é da responsabilidade de determinado tipo de especialistas, não é? Que têm formação para desenvolver este tipo de procedimentos, este tipo de processos, a avaliação, no fundo, é uma responsabilidade de todos nós, é um domínio da nossa atividade enquanto seres humanos, não é? E, portanto, é algo que está naturalizado nas nossas práticas e sobre a qual nem sempre pensamos, nem sempre nos apercebemos que de facto acontece. Paulo Freire dizia que nós evoluímos bastante, nós formamos-nos através da análise das nossas próprias práticas e, portanto, neste caso, posso-vos dizer que a avaliação é fundamental para o próprio processo de formação, não é? Porque é através da análise das nossas próprias práticas, e esta análise tem inerente um processo de avaliação, nós atuamos, mas essa atuação vai ser corrigida, vai ser refletida em função daquilo que nós queríamos fazer, não é? Em função dos nossos objetivos iniciais, e nós, no nosso dia-a-dia, vamos permanentemente refletir sobre o que é que aconteceu, o que é que fizemos, os resultados que obtivemos e aquilo que gostaríamos de ter obtido, aquilo que esperámos inicialmente fazer. E, portanto, este mecanismo que nós temos e que acontece no nosso dia-a-dia, por vezes de um modo inconsciente, leva-nos à regulação, à autorregulação das nossas próprias práticas. E tem uma dimensão de formação muito forte. Portanto, é através deste mecanismo que nós nos formamos também. No entanto, nas últimas décadas, a avaliação tem vindo a diferenciar-se, tem vindo a organizar-se, tem vindo a formalizar-se, a tecnicizar-se, a profissionalizar-se e, portanto, ela é cada vez mais entendida como um domínio que pertence a um domínio de especialização que é entendido como algo que só pode ser feito por algumas pessoas que têm formação específica neste domínio. E, portanto, isto coloca logo assim aqui uma dimensão que é em que medida é que nós, e portanto no âmbito das políticas públicas, em que medida é que ao atribuir-se mais importância à avaliação enquanto dimensão técnica, não é, que é feita pelos especialistas que fazem estudos de avaliação, não estamos a retirar esta capacidade que cada um de nós, enquanto atores sociais, tem para avaliar as suas próprias práticas. E, portanto, há aqui desde logo uma tensão entre a avaliação enquanto processo natural e que pode ser feito por cada um de nós e a avaliação enquanto processo técnico que é feito por alguns especialistas que têm formação para o efeito. E, portanto, nós também podemos dizer, para além desde logo desta diferença, desta dicotomia, se quiserem, há aqui também uma outra dicotomia que é mencionada pelo Jean-Marie Barbier, um estudioso francês que também se tem dedicado à questão da avaliação no âmbito da educação e formação, que nos diz que a avaliação se estrutura num espaço ideológico com dois polos. Um polo negativo e um polo positivo. No polo negativo, porquê? Porque ele está organizado em torno das noções de repressão, de seleção, de sanção e de controle. E, portanto, no âmbito das políticas públicas, nós podemos dizer que esta tem sido a avaliação no âmbito das políticas públicas tem sido muito orientada numa linha técnica que tendencialmente tem posicionado neste polo negativo, tendo por base a percepção dos atores sociais. Portanto, os atores sociais, ao serem transformados enquanto objetos de avaliação, tendem a entender a avaliação, a percepcionar a avaliação com uma dimensão negativa, não é? Que vai revisar a seleção, a sanção e o controle. Mas, do ponto de vista do discurso político, ela aparece como uma medida que é organizada em torno de ideias de progresso, de mudança, de adaptação, de racionalização, de qualidade, prestação de contas, ou seja, num polo positivo. E, portanto, estes dois polos vão criar aqui uma tensão permanente entre as práticas de avaliação no âmbito das políticas públicas e isso nós podemos ver no discurso político uma tendência de encarar a formação como a avaliação como algo que é essencial e que é extremamente positivo, portanto, é algo que tem uma dimensão positiva muito forte, não é? Ocultando-se a outra dimensão de pendor mais
negativo, que depois é assumida pelos atores sociais, porque entendem que, por vezes, os mecanismos de avaliação lhes retiram autonomia e poder de atuação. E, portanto, tendo por base estas duas grandes ideias que mostram que a avaliação é um domínio complexo e é um domínio onde há tensões permanentes, não é? Porque é um domínio ideológico, um domínio político, claro, onde se joga o futuro de determinado tipo de práticas sociais, educativas e formativas. O que nós podemos dizer no segundo ponto, na segunda parte, que é sobre o uso da avaliação nas políticas públicas, é que a avaliação tem vindo a ganhar uma grande projeção, um pouco no decurso daquilo que também é definido por alguns autores como sendo a agenda global. Portanto, a agenda global, que é, no fundo, um discurso montado pelas grandes agências internacionais, como é o caso da Unesco, da OCDE e da União Europeia. Este discurso global, que é um discurso que se repete, que é extremamente repetitivo, que é muito difundido através de vários canais, não é? Um discurso que tem uma grande capacidade de se projetar a nível mundial, de influenciar políticas no norte, nos países do norte, nos países do sul, não é? Que é capaz de influenciar políticas a nível mundial. Nós temos a avaliação enquanto processo estruturante e, portanto, esta agenda global, que tem um conjunto de outras ideias, não é? No caso das políticas públicas de educação e formação, tem claramente um grande enfoque à avaliação enquanto medida fundamental para a correção, para a regulação das políticas públicas. E, portanto, nós podemos dizer, à semelhança daquilo que é defendido por alguns autores, que, contrariamente àquilo que acontecia até aos anos 80, em que as políticas públicas eram essencialmente reguladas a partir dos mecanismos legais, portanto, através da legislação, não é? Atualmente, portanto, a partir do final dos anos 80, durante já os anos 90, os anos 2000 e neste momento, nós percebemos claramente uma tendência que é o de usar a avaliação enquanto mecanismo de regulação muito eficaz. Como é que isto funciona? Portanto, as entidades candidatam-se a determinado tipo de programas, a determinado tipo de projetos e é-lhes atribuído um determinado tipo de financiamento. No entanto, esse financiamento, a continuidade desse financiamento e a própria atribuição de uma parte desse financiamento vai estar dependente dos resultados da avaliação, dos resultados que são, no fundo, identificados com o processo de avaliação. E, portanto, nós podemos dizer que a avaliação, no âmbito das políticas públicas, neste sentido, está a ser usada como um mecanismo não de formação dos atores sociais, não de evolução das próprias práticas sociais, mas sim como um mecanismo de repressão, como um mecanismo de controle, como um mecanismo de punição que faz com que as pessoas tenham alguma dificuldade em atribuir sentido, os atores sociais tenham alguma dificuldade em atribuir sentido às práticas de avaliação. E de reconhecerem valor enquanto elemento que pode permitir a evolução das suas próprias práticas. Porque, de facto, a avaliação é usada para a uniformização de práticas, é usada com muita frequência para a legitimação de determinado tipo de orientações políticas, é usada para diminuir a autonomia. No fundo, é um instrumento muito forte que reduz também a autonomia dos atores sociais, porque eles estão a ser controlados através dos mecanismos de avaliação. Neste caso, os atores sociais, em vez de serem mobilizados para esta prática, que poderia fazer todo o sentido para a evolução, para a sua evolução enquanto profissionais e para a evolução das práticas de educação e formação, no fundo, acabam por rejeitar, por perceber que há aqui perversões no próprio processo de avaliação, não é? Algo que podia ser positivo, pode ser muito negativo para as pessoas, porque, em função dos resultados, os projetos, os programas que estão a ser financiados podem deixar de ter financiamento ou podem ter, inclusivamente, que devolver algum tipo de financiamento. Bom,
Então, eu vou entrar na segunda parte para finalizar e dar-vos alguns exemplos dois exemplos do uso da avaliação nas políticas públicas de educação e formação de adultos em Portugal desde o final dos anos 80. Eu falo aqui em perversões porque há versões diferentes do processo de avaliação, como vos disse inicialmente. Portanto, há uma versão que é a versão política, que considera que o processo de avaliação é um processo orientado para a qualidade, é um processo orientado para a prestação de contas públicas, não é? E, portanto, aqui com uma visão positiva do processo de avaliação, mas, por outro lado, os efeitos do processo de avaliação podem ser contraproducentes, podem ser contraditórios com aquilo que se defende do ponto de vista das orientações políticas. Então, o que é que acontece nestes dois exemplos que eu vos vou dar sobre o caso português? Num primeiro exemplo é sobre, se quiserem, a pouca utilidade que tiveram os estudos de avaliação realizados em Portugal nos anos 90 e 2000. Nós percebemos, portanto, através das avaliações realizadas, percebemos que a formação profissional de adultos em Portugal tinha um conjunto de fragilidades. Eu vou identificar apenas duas dessas fragilidades. Uma delas era o facto da formação ser essencialmente orientada para a forma escolar, com sessões extremamente, ou essencialmente expositivas, não é? E também com o facto de a formação incidir quase unicamente nos indivíduos, não é? E não no coletivo das organizações. E, portanto, quando se convocava a pessoa para a formação, era a pessoa A e a B e a C, e não era o grupo A, o grupo B, o grupo C, não é? O que é que acontece? Acontece que estas duas fragilidades identificadas logo no início dos anos 80, quando foram realizados os primeiros estudos de avaliação de âmbito nacional sobre as políticas públicas de educação e formação de adultos, portanto, esses estudos foram difundidos junto das entidades gestoras, responsáveis pela gestão desses processos, e o que acontece é que, efetivamente, nós percebemos que, passados 10 anos, ou passados 20 anos, se continuam a cometer os mesmos erros. Portanto, a formação profissional em Portugal continua a ser de caráter essencialmente de natureza escolar, extremamente expositivas, não é? E, com isso, há uma série de problemas, não é? Um deles é que se criam desigualdades de acesso a este tipo de formação profissional, porque os adultos pouco escolarizados têm muitas mais dificuldades em aderir ao processo e em ter bons resultados neste processo, porque não dominam tão bem as competências de leitura e escrita, porque não sentem tão à vontade, porque são muito mais inseguros relativamente à sua capacidade de aprender nos contextos de natureza formal. Por outro lado, sabe-se que quando as pessoas são convocadas para a formação a título individual, é muito difícil gerar mudanças nas organizações, porque não é uma pessoa ou duas que vão gerar mudanças. Portanto, para que elas possam ser realizadas, tem de haver todo um processo de mobilização da própria organização, dos trabalhadores no seu coletivo, de pensar um programa estratégico, de pensar não só a mudança a partir da formação, mas pensá-la também a partir dos outros setores de atividade das próprias organizações. E, portanto, a formação perde a sua eficácia porque não é integrada num projeto mais amplo das próprias organizações. E isto está identificado, os primeiros estudos foram feitos em Portugal, os primeiros estudos de avaliação. Até ao momento, as políticas públicas existentes continuam a ter o mesmo tipo de enfoque. E, portanto, o que nós podemos dizer é que, se as políticas públicas defendem que a avaliação é um instrumento fundamental para alterar as práticas e torná-las com mais qualidade, torná-las mais ajustadas, aquilo que eu vos posso dizer a partir deste exemplo é que nós não percebemos efeitos claros e evidentes, muito pelo contrário, os estudos de avaliação, os resultados dos estudos de avaliação são ignorados pelos decisores políticos em Portugal. Depois temos um outro segundo exemplo, que é um exemplo que nos mostra que nós podemos facilmente cair em perversões pelo uso inadequado dos estudos de avaliação ao nível das políticas públicas. Vou-vos falar de um exemplo que é o processo de reconhecimento de adquiridos experienciais realizado em Portugal entre 2001 e 2012, que era um processo que permitia a obtenção de um certificado escolar a adultos
que não tinham realizado, que tinham um percurso escolar muito curto, não é? Que não tinham feito a escolaridade obrigatória e que, através do seu percurso de vida muito rico, muito diversificado, podiam, através da elaboração de um portfólio com o acompanhamento de equipas especializadas, obter um certificado de natureza escolar. E, portanto, este processo mobilizou os adultos pouco escolarizados em Portugal, conseguiu certificar cerca de 400 mil adultos em Portugal, o que é um número extremamente significativo no contexto português. E as primeiras avaliações que foram feitas mostram-nos que este processo é um processo que tem, sobretudo, resultados ao nível da autoestima. Portanto, os adultos envolvidos neste processo revelam uma maior capacidade para refletir sobre e uma maior capacidade para valorizar aquilo que eles próprios sabem, não é, que aprenderam ao longo da vida, e por isso mesmo são pessoas que sentem que o processo contribuiu para que sintam melhor com elas próprias, para que sintam que têm mais valor, não é? Por outro lado, também referem a importância da realização do processo para a evolução e para a realização de um conjunto de aprendizagens. Mas estes estudos de avaliação também nos mostram, desde logo, os dois primeiros estudos de avaliação realizados de âmbito nacional mostram-nos que esta medida política não tem um impacto muito incipiente, praticamente nulo, no que diz respeito à mobilidade profissional, à inserção profissional e à progressão profissional destes adultos. O que, para os especialistas em educação de adultos, não foi nenhuma surpresa, porque, de facto, nós vínhamos a referir desde o início que não é pelo facto de os adultos obterem um certificado escolar que isso vai ter uma relação linear e direta, de um modo positivo, na sua inserção profissional. Porque nós sabemos que não há essa relação linear e direta, até porque a inserção e a mobilidade profissional estão mais dependentes da economia do que propriamente da formação das pessoas. No entanto, estas medidas, quando são lançadas em 2001 em Portugal, este instrumento que é o reconhecimento de adquiridos experienciais, está todo ele associado a um discurso, que é o discurso da União Europeia, que é: vamos qualificar as pessoas, vamos certificar as pessoas para que elas possam ter uma maior mobilidade profissional, uma maior inserção profissional e uma maior progressão profissional. O que é que acontece? Quando, em 2011, há uma alteração no governo, o governo decide que vai suspender este processo, mas não o quer suspender sem ter um argumento forte. E que argumento é que vai usar? Vai usar o argumento, precisamente, que pode ser apoiado a partir de um estudo de avaliação. E, portanto, vão encomendar um estudo de avaliação para mostrar que o processo não tem efeitos naquilo que inicialmente é suposto que tenha, do ponto de vista das políticas públicas, que é, portanto, neste caso temos um referente, que é o tal referente que orienta a política pública, quer dizer que mais certificação destes adultos vai dar lugar a mais mobilidade e mais inserção profissional, e depois temos um referido que é aquilo que acontece efetivamente. E a avaliação, esta última, de encomenda, precisamente para legitimar uma decisão política, vai dizer que esta medida não tem impacto sobre a mobilidade e inserção profissional e a progressão profissional destes adultos. O que nós já sabíamos, não é? Mas este estudo vem reforçar esta ideia. E, portanto, o Governo decide suspender esta medida política. E, portanto, nós aqui estamos perante uma situação, que é uma situação extremamente delicada, que é um estudo de avaliação ao serviço da legitimação de uma decisão política que já tinha sido tomada previamente, não é? E que vai mostrar, mais uma vez, que facilmente os políticos podem perverter as avaliações, não é? Os estudos de avaliação. E, portanto, a avaliação tem vindo a ser, de facto, muito usada como a ferramenta para legitimar determinado tipo de políticas públicas, para apoiar determinado tipo de políticas públicas. Neste caso, ela foi usada para legitimar a suspensão de uma medida
política pública. E, portanto, neste caso, houve claramente uma perversão do mecanismo de avaliação e foi usado no seu pior sentido, não é? No sentido de punição, no sentido de suspensão de uma medida que fazia todo o sentido que continuasse a existir em Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção.